Olá, eu sou Vicente Paula Leite. Estamos aqui para, juntamente à Faculdade Teológica Betel, gravar esta aula de teontologia. Teontologia é o termo que se aplica ordinariamente para aquilo que nós chamávamos de teísmo. Achamos por bem assim nortear, mudar esse nome, embora respaldado por os melhores teólogos com relação ao título dessa disciplina, porque ele se enquadra melhor na matéria que nós estaremos apresentando. Faculdade Betel tem, portanto, essa disciplina que nós nos propomos a ministrar. E, a partir de agora, eu estarei seguindo aqui uma pauta no meu notebook, pauta esta que você encontrará em nosso material didático, nossas apostilhas, nossos livros, nossos textos produzidos e disponibilizados para você. Então, nós vamos começar a exposição da nossa disciplina dizendo o que é teologia, quais são as abordagens, qual a sua abrangência e o que dizem acerca da teologia alguns autores, alguns teólogos. A princípio, nós diríamos que teologia, de acordo com a sua etimologia, esse nome teologia, ela tem a sua origem, como já disse, etimologicamente, ela tem a sua origem em duas palavras gregas. Theos, que nós conhecemos muito bem, traduzida por Deus, e logos, que nós aproximamos o nome para a língua portuguesa, que aí a gente chama de logia, é o estudo. Theos, logia, theos, logos. Portanto, essas duas palavras se fundem a fim de que nós a chamemos de teologia. Então, teologia nada mais é de que o estudo de Deus e tudo aquilo que se relaciona com a sua pessoa. Agora, nós não encontramos em outra fonte uma teologia mais explícita, uma teologia nobre, uma teologia de extrema segurança, senão na palavra de Deus. Então nós vamos estudar a nossa teologia a partir daquilo que a palavra de Deus nos apresenta. Mas antes de entrarmos propriamente no estudo da teologia, vamos ver o que alguns teólogos já afirmaram ser teologia. Dr. Lindsay, ele conceitua a teologia como a ciência de Deus. Para ele, teologia nada mais é do que uma ciência. Entretanto, não uma ciência humana, uma ciência exata, mas uma ciência de Deus. Dr. Strong, tão somente, ele diz que teologia, concorda com Lindsay, ele diz que teologia, além de ser essa ciência de Deus, ela se preocupa com as relações entre Deus e o universo. Agora, temos um terceiro conceito, o de Charles Hodge. O que Charles Hodge diz? Ele diz exatamente o seguinte, vamos aqui à nossa anotação. Muito bem. Ele diz que a teologia, ela se preocupa em estudar Deus, seus princípios, organizar os saberes que nós encontramos na Bíblia Sagrada e, por fim, ela tem uma preocupação maior, sistematizar o conhecimento e fazer com que esse conhecimento possa ser partilhado com aqueles que nós chamamos de estudantes. Essa é a nossa condição. Ora, nós sabemos perfeitamente que a palavra teologia, bem como outras palavras, trindade, entre outras palavras, teologia não se encontra expressa literalmente na Bíblia. A palavra, eu disse. Contudo, no livro de Romanos, capítulo 3, versículo 2, nós encontramos 5 palavras gregas
Aliás, 4 palavras gregas que nos leva à formatação e à formação desta palavra que nós estamos usando como teologia. Ta, logia, tou, teon. Vou repetir. Ta, logia, tou, teon. Que nada mais significa do que os oráculos de Deus. Por outro lado, Lucas, lá no capítulo 8, versículo 21, ele usa a seguinte expressão: ton logon, logon, tou teou. Ton logon, tou teou. Portanto, literalmente, a palavra de Deus. Nós sabemos que o Novo Testamento ele foi escrito, há quem ache, entenda e até apresente que, com exceção do livro de Mateus, todos os escritos do Novo Testamento foram produzidos na língua grega. Com exceção do livro de Mateus, que foi escrito em aramaico e depois traduzido para o texto grego. Nós não temos nenhum manuscrito que se apresente como prova de que o livro de Mateus foi escrito em aramaico. Apenas algumas citações de alguns teólogos mais antigos. Muito bem. Agora, onde nós encaixamos a palavra teontologia? Qual é o significado genérico da palavra teontologia? Muito bem. Teontologia nada mais é do que a ciência que estuda Deus, a pessoa de Deus, ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e que contempla somente a pessoa de Deus, que corresponde esta afirmação: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não os outros aspectos da teologia, não os outros aspectos que alguns livros, alguns comentaristas utilizam quando usam o termo teísmo. Então, quando nós usamos a expressão teontologia, nós estamos dizendo que nós vamos estudar Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Não uma pluralidade de seres numa divindade. É bom que se diga isso. É claro, todo aluno da Faculdade Teológica Betel já tem consciência. É divindade, é Deus em uma divindade. É a divindade em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Ora, agora, de maneira geral, a teologia também, conforme nós elencamos aqui em nosso comentário, isto está disponibilizado no livro que todos os nossos alunos terão acesso. A teologia ela está, de maneira geral, determinada como teologia bíblica, teologia fundamental, teologia histórica, teologia homilética, teologia prática, teologia dogmática, teologia exegética, teologia apologética e, resumindo, nós encerraríamos aqui dizendo teologia sistemática. Cada uma dessas teologias aqui norteadas por nós poderíamos aqui fazer um comentário breve. Entretanto, a exiguidade do tempo, a falta de muito espaço para nós estarmos aqui desenvolvendo esse saber, mas até porque você terá o contato com esses saberes, com essas informações, com esses conhecimentos, a partir do nosso material. Mas só a título de exemplo aqui para o nosso aluno, vamos aqui citar a teologia sistemática. A teologia sistemática é um aspecto da teologia que ela tem a incumbência de sistematizar os saberes. Vamos tomar um exemplo aqui, embora rude, mas dá para a gente assimilar esse exemplo e compreender
o que é melhor teologia sistemática. Por exemplo, eu tenho aí um vasilhame em que nele são colocadas sementes diversas, tais como semente de arroz, o milho, o feijão, o café, entre outras sementes. Então, qual é o papel da teologia sistemática? É exatamente sistematizar, é separar esses grãos um dos outros. Milho é milho, feijão é feijão, arroz é arroz, enfim, separar cada um destes elementos e depois descobrir a importância de cada um desses elementos. Por exemplo, dentro da teologia sistemática, nós encontramos angelologia, que também são duas palavras gregas, uma por angelos e outra de logia, que vem de logos, angelologia, portanto, é estudo dos anjos. Então, quando a teologia sistemática se preocupa em estudar os anjos, porque ela já fez o seu papel em separar em angelologia e agora vai estar desenvolvendo os pormenores, os detalhes acerca dos anjos. Por exemplo, a sua origem, a sua atuação, a queda dos anjos, parte dos anjos, o estar dos anjos com a humanidade. Qual é a função dos anjos? Qual é o papel dos anjos com relação ao ser humano? Qual é a natureza dos anjos? Qual é a organização que nós chamamos aqui organização angelical? O que esses anjos fazem diante de Deus? Por que Deus criou anjos se na realidade para a sua operacionalidade ele não precisa de ajuda em nada? Mas por que Deus os criou? Então, tudo isso em teologia sistemática, dentro da disciplina angelologia, nós estudamos. Por outro lado, nós temos aí a teologia prática, a teologia exegética, que também a exegética, no caso aí, ela se preocupa com as línguas originais em que a palavra de Deus foi produzida, neste caso aí o hebraico e o grego, e dá o sentido mais próximo quando aquele texto foi produzido. E tomando aqueles textos, quando o texto foi produzido, dando esse sentido original à língua, o contexto, a natureza em que esse texto foi produzido, tanto o contexto histórico, geográfico, enfim, político, religioso, a teologia exegética se preocupa com esses pormenores, quanto que a hermenêutica é também esse aspecto da teologia, se preocupa em pegar as principais ferramentas, para a interpretação. Então, ela nos apresenta uma série de regras para a interpretação bíblica. Então, a hermenêutica tem esse aspecto. É uma teologia maravilhosa.